Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, feriado nacional, Dia da Consciência Negra. Aproveite para meditar sobre racismo. Aproveite o dia, veja se sobrevive em você algum resquício de racismo. Racismo contra negros, contra nordestinos, contra estrangeiros, contra judeus, etc., contra ciganos, etc., etc. É um bom dia para você dedicar alguns minutos fugindo, pedindo licença para o seu lazer para fazer essa meditação. O Brasil tem uma dívida enorme com os nossos irmãos negros por tudo que aconteceu, né, durante a escravidão. Olha, o Globo tem uma coisa aqui na primeira página sobre aqueles tempos horríveis. Olha, registro de tempos sombrios. Itamaraty digitaliza acervo de documentos apreendidos em navios com escravizados. Página 29, olha um documento aqui, um desses documentos. Está vendo? Todo o acervo, se é que se pode chamar de acervo, de documentação sobre a escravidão foi queimado. Foi um momento em que se decidiu esquecer e documentos que hoje seriam históricos, inclusive números, idades, etc., foram queimados. Então, existe pouquíssima documentação, essa documentação do Itamaraty, que está sendo digitalizado. O Globo tomou cuidado para dizer em navios com escravizados, mas naquela época e até há pouco tempo esses navios eram chamados de navios negreiros. Isso hoje é palavrão, né? Não pode daquelas coisas, não pode. E realmente é uma coisa que soa pesado, né? Navio negreiro. Mas eu na escola, quando se estudava história do Brasil, se falava nesse tipo de transporte e nos sofrimentos que eram imputados aos negros que vinham ser escravos aqui no Brasil. É preciso lembrar também que houve na África e no Brasil proprietários de escravos negros, proprietários negros de escravos. Inclusive, o grande herói negro da negritude brasileira, o Zumbi dos Palmares, tinha escravos negros. Eram os capturados em fazendas de pessoas que escravizavam. Aquilo fazia parte da época, desculpe, mas tinham escravos negros. Os alforreados também tinham escravos negros. Então, nem todo mundo é inocente nessa história. Vários culpados. Agora, o país como nação, né, os últimos países do mundo a acabar com a escravidão, o país tem suas responsabilidades, mesmo quando a escravidão foi encerrada, né, por um ato da princesa Isabel, que foi um dos fatores que ajudou a derrubar o império.
porque houve o rompimento com os donos de fazendas, etc., a necessidade de trazer imigrantes. Mesmo quando isso aconteceu, pouco se cuidou do que aconteceria com os negros, enfim, libertos depois do 13 de maio. E temos até hoje as consequências dessa libertação, até que se planejou, mas não se executou nada. Houve uma pequena tentativa de encaminhar a vida dessas pessoas. No final deu no que deu, e temos os reflexos disso com o povo negro, eu não gosto de chamar de povo, com os negros brasileiros de tez negra, né, até hoje. Até hoje. E eu já vou dizer para você que eu acho que cada um pode participar do seu grupo social, ter clubes que reúnam pessoas com as mesmas características étnicas. Em São Paulo temos muitos, mas acima de tudo somos todos brasileiros. Quer dizer, esse tipo de separação é aceitável porque cada um de nós traz uma tradição dos nossos pais, etc. Mas essa separação de briga, de ódio entre as diversas etnias aqui, não. Eu sou contra mesmo, eu sou contra esses movimentos de imposição de questões raciais. Eu não vou avançar mais. Outra coisa, lembra daquele incidente da quarta-feira passada no Rodoanel? Rodoanel é quase um círculo que envolve a Grande São Paulo. Estão terminando, aí você vai poder, chegando em São Paulo, evitar o centrão da cidade. O bloco central vai além do centro e contornar a cidade pelo Rodoanel, e o Rodoanel ligará praticamente todas as grandes estradas que saem de São Paulo. Então quem vem de uma estrada para outra, etc., não passará mais dentro da cidade. Já há uma parte disso funcionando muito bem. O Rodoanel muitas vezes congestiona, quer dizer, ele está sendo bastante usado. É um percurso que tem belezas, tem natureza muito interessante em vários locais, vários nichos de beleza no Rodoanel. Bom, aquele motorista que teve o seu caminhão cruzado na pista, sob o pretexto de que ladrões haviam tentado levar o seu caminhão, amarraram suas mãos com uma bomba que podia explodir, então mobilizou a cidade, criou um congestionamento gigantesco. Algumas pessoas que trabalham conosco aqui sofreram esse congestionamento, deram um prejuízo. Helicóptero, polícia, corpo de bombeiros, especialistas em bombas, etc. Bom, ele confessou ontem que tudo foi armado, que não era verdade, aí ele contou, deu detalhes. Ele está sofrendo um tratamento psiquiátrico, ele tem problemas psiquiátricos, e tem gente que duvida de tudo isso. E por que ele fez isso? Ele diz que fez isso para chamar a atenção das autoridades para a insegurança que existe no tráfego de caminhões, em São Paulo, em todo o país e tal. O caminhãozão ficou atravessado, todo mundo com muito medo, podia explodir. Lembra quando tiraram ele do caminhão, ele caiu desmaiado e tudo. Olha, Rede Globo tem um ator aí ele disse que desmaiou mesmo.
mas foi bonito o desmaio. Agora, ainda tem gente que duvida dessa nova versão, mas me parece que realmente tudo foi uma empulhação. Tem uma testemunha que viu que ninguém desceu do carro, as câmeras que tem no percurso que ele diz que ele percorreu não mostram outras pessoas dentro do caminhão, enfim. Parece, tudo indica que a confissão dele desta vez é verdadeira. Foi uma empulhação, foi uma grande mentira que custou muito caro. Ele está indiciado por denunciar crime falso, um artigo assim. Vai acabar em nada isso. Vai acabar em nada porque ele vai alegar transtornos mentais, etc, etc. É um ano e pouco de prisão essa comunicação falsa de crime, enfim. Não existe uma tipificação mais aguda sobre esse tipo de coisa. Bom, pronto. Eu vou mostrar a manchete do Globo aqui para você, ó. Crise do Master gera prejuízo a 18 institutos de previdência. Investimentos de 1.800 bilhões de fundos de aposentadoria de 13 estados e 15 cidades não têm cobertura do FGC e serão investigados pela PF. O negócio é o seguinte. O dono do banco tinha um banco master, né, era muito bem relacionado em Brasília. Como é que se costuma fazer quando você quer atrair depósitos, investimentos e tal? Vou simplificar bem. Você paga um juro alto, mais alto que o mercado. E você vai atraindo pessoas. Olha, você vai, todo mês você vai ter tanto por cento, então se você tem um dinheirinho guardado, investe com a gente e tal. E eles vão pagando aquilo no começo e depois estoura, chamam isso de pirâmide, né? Estoura porque não consegue mais trazer, ninguém investe nada em nada. Mas esse banco tinha cara de banco e tudo, e esse dono do banco, ele conseguiu, em Brasília, ter grandes amizades, etc, etc. Era um influente, dava grandes festas, gastava uma bela grana, tinha uma frota de aviões e tudo, e o banco dele começou a dar para trás, né? Porque, enfim, as coisas não funcionavam direito como um banco, ele era muito ousado nas aplicações dele. Como é que ele conseguia aplicações? Aí veio o pulo do gato. Eu não estou acusando ninguém. Você pega a pessoa que assina a aplicação, por exemplo, de um fundo de previdência. Você olha lá, eu vou investir em tal banco porque eu posso melhorar o fundo e tal. Aí o cara sabe que quem está oferecendo muitos juros tem algum problema, né? Mas finge que muitos juros e na hora que assina recebe uma graninha, né, do presentinho que chama suborno e o pessoal é incentivado por essa graninha a depositar nesse banco, mesmo sabendo dos riscos que as pessoas correm. E ainda tem o fundo garantidor de crédito. Esse fundo garantidor de crédito é uma vaquinha dos outros bancos que até R$250 mil vai ressarcir quem tem o prejuízo. Se você tem um prejuízo de R$1 trilhão que você investiu,
R$ 250 mil estão garantidos. O resto vai para a vala comum dos processos, do que vai para a asta pública, vendem o patrimônio do banco. A essa hora, ó, ele ia fugir, tudo indica, num dos aviõezinhos. Ele é um Falcon para 12 pessoas, maravilhoso. Vai ver que deve ter até um quarto. Essas coisas fantásticas, né, que se obtém com o dinheiro dos outros. E agora estão pegando várias áreas, até tem municípios de São Paulo que investiram lá e tudo. E tem uma pergunta que quer dizer um bruto prejuízo no mercado, uma descrença nos bancos, etc, etc. Agora tem um porém aí, Ninguém falou em CPI. Por que ninguém falou numa CPI? Não merecia CPI? Ele emitiu um monte de letras, emitiu um monte que garantiam a dívida com quem investiu no banco. Não, porque deve ter muita gente importante envolvida. Desculpe, gente que meteu seu dinheiro no banco, gente que assinou. É um conjunto, né? Um conjunto que acaba levando a isso. Então, crise do Master gera prejuízo. Institutos de previdência. Por que será que eles investiram lá? Só porque tinha juros altos? Não sei. Acho que merece uma investigação. E o FGC vai ter que pagar dinheiro dos bancos, que no fundo é dinheiro dos depositantes, e vai ter que refazer esse fundo. Mas aí fica a minha pergunta. Por que não tem CPI? Por que não vão investigar? Por que não se vai a fundo? Estadão. Fundos públicos de previdência têm 1,8 bi sob risco no Master. Isso é o que se sabe agora, hein? Aqui, Folha de São Paulo. Previdências de municípios e estados concentram até 20% de fundos em papéis do Master. Você acha que quem assina lá não sabe que quando o banco começa a oferecer a fonte do empréstimo, oferece juros muito altos, tem algum problema? Claro que sabe. Então tem outros fatores que podem contribuir para a decisão positiva de depositar nesse. Eu não estou acusando ninguém, mas estou levantando um fato que a gente já conhece à beça. Olha aí. Valor: fundo de pensão de 18 estados e municípios tem ao menos 1,9 bi, 1 bilhão e 900 milhões em títulos do Master. Morreu, né? Vão pagar 250 mil, morreu. Tem até uma relação tem um município aqui perto, aqui em São Roque, por exemplo, que depositou dinheiro. Às vezes não é muito, mas para o município é muito, é tudo, né? E esse dinheiro dos municípios, dos estados, bye. Deixa eu ver o que tem aqui. Quem está exposto, aí tem um monte de entidades, deixa eu ver. Tem o nome, olha aí, eu vou dar alguns. Maceió, Prefeitura de São Roque, aqui em São Paulo, Fundo de Pensão. Cajamar, Fundo de Pensão. Itaguaí, Rio de Janeiro. Aparecida de Goiânia. Arara, São Paulo. Congonhas, Minas Gerais. Santo Antônio de Posse, de São Paulo. Santa Rita do Oeste. São Gabriel do Oeste. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É o pessoal que depositou lá
Meu filho, minha filha, bye bye essa grana, viu? Bom, tem outras. Se você quiser fazer um raciocínio, você fala, tem coisas piores. Tem. Mas essa é muito ruim, viu? Queria ver uma CPI. Queria ver uma CPI. Queria ver isso posto à luz, exposto à luz do sol. Bom, tenha essa coisa da segurança pública. O Estadão está chamando assim, olha, uma lei capenga contra facções. Aprovação do projeto de lei antifacção não dispensa o exame crítico. Há méritos no texto, mas persistem omissões e conflitos normativos que podem comprometer o combate ao crime organizado. Olha, agora o projeto vai para o Senado, já foi nomeado um senador, Alessandro Vieira, do MDB, considerado um homem acima das questiúnculas partidárias. Ele tem esse comportamento, tem tido esse comportamento voltado para o país, porque para o cidadão comum não está interessando se a Polícia Federal vai ficar com o patrimônio apreendido ou não, se tem se a lei tem essa ou outra palavra. Claro que isso tudo precisa funcionar bem, mas o cidadão comum quer segurança, o cidadão comum quer sair de casa, quer que seus filhos saiam de casa e voltem. Enfim, deixa eu ver, aqui apareceu um desembargadora vê cenário de fraude sistêmica e nega habeas corpus a Daniel Vorcaro, que é o dono do banco, era o dono do banco, está preso, né? Está preso. Justiça Federal mantém a prisão de Vorcaro. Está saindo agora, claro, entraram com uma tentativa de libertar, mas o Vorcaro tem amigo para burro, então agora ninguém fala, mas vão agir para, enfim, não sei, eu queria ver uma CPIzinha funcionando. Bom, aí estou voltando para... Então, vai para o Senado e espera-se que o Senado corrija alguns pontos que foram mostrados e que são pontos que merecem, e está sendo feito tudo com muita pressa, merecem atenção, modificação. Relator indica mudanças no Senado de PL antifacção que opõe Lula a Mota. O Mota ficou muito bravo com o Lula. O Lula, para não ser derrotado, o PT queria votar a favor. Mas o Lula determinou que votasse contra e aí marcou a derrota do PT na Câmara dos Deputados nesse projeto. E agora, né, o Senado, eles imaginam que vão resolver esses problemas. O Estadão alinha alguma coisa aqui para entender. Principais itens aprovados. Eu vou mencionar rapidamente alguns. Aumento de penas de até 40 anos para integrantes de facções, milícias ou grupos paramilitares. Tipificação de organização criminosa ultraviolenta. Não está tipificado, não está definido, isso não se sabe o que é. Confisco antecipado de bens, antes do fim do processo, ficar com os bens desses grupos. E aí tem um monte de outras coisas que... O marco legal não anula a atuação e procedimentos administrativos. Suspensão do direito de voto de presos recolhidos a estabelecimentos prisionais. Fim dessas saídinhas para algumas categorias de crimes. Tem um monte de coisas que precisam ser melhor olhados. E tem também uma discussão nos jornais de hoje sobre para onde vai o Bolsonaro preso. Já
Não há dúvidas, pelo menos no noticiário, de que ele será preso. Está aqui. Estadão. Na Papudinha, Bolsonaro teria uma cela de 24 metros quadrados e benefícios como chuveiro quente. Puta benefício, hein? Estadão obteve detalhes do local em que ex-presidente deve ficar se cumprir pena no 19º Batalhão de Polícia Federal do DF. Papudinha não tem nada com... é o apelido desse 19º Batalhão de Polícia Federal no DF. Menos indigno que enfiar um ex-presidente da República na papuda, junto com demais prisioneiros. Foi votado, gente, mas ele está doente. Ele está doente, não tem dúvida. Pelo amor de Deus. Para juiz, aporte em clínica inflou patrimônio, levou até aporte em clínica. Aí a pessoa cria despesas, né? Cria despesa no exterior, envia dinheiro para fora, e fica e começa e consegue pegar essa grana toda e pôr em nome de outras pessoas, pôr em nome de holding que passa para outra, um país para outro, e fazer o seu futuro, né, e da sua família, dos seus descendentes. Mas Trump prepara novas medidas contra Maduro. Maduro quer o diálogo, agora o Trump, que tinha falado em diálogo, já recuou, não se sabe o que vai acontecer. Hoje apareceu um plano novo que diz que foi aprovado pelo Putin para acabar com a guerra na Ucrânia, mas a Ucrânia perde território. O Trump sancionou a lei para divulgação dos arquivos do Epstein, lembra? Escândalo sexual, que pode prejudicar o Trump. Tem uma reportagem aqui grande que eu não li. Facções avançam e Comando Vermelho já busca impor domínio em 1/4 da Amazônia legal. É mais que a floresta, né? É mais que a floresta. A Amazônia legal. Motorista confessa que forjou bomba e armou bloqueio. A Alemanha anuncia aporte de 1 bilhão de euros em fundo de florestas. O premier da Alemanha diz que não vai pedir desculpas, não vai pedir, mas, um aporte de 1 bilhão interessante. Sobre etnia, dos 532 novos professores que a USP contratou, 74 são cotistas. Teve um tiroteio, Israel bombardeou uma região no Líbano. Uns estão se acusando mutuamente por romper a trégua, etc. O cessar-fogo, não é trégua. E a grande notícia, o Neymar desencantou, fez um gol ontem, foi na Vila Belmiro, né? Bom, quem tomou cafezinho conosco? Pedro Erlichman, Hélio Oliveira, Mariano Adornes, Torquato Justino, Cilei Poloni, Dalva Grossi, Vitor Ahlert, Gilmar Pina, Oswaldo Calisto, Érico Leal, Nabelco Montanha, Léo Borges, Fátima Larcon, Maria Adelaide, Rodrigo Smanioto, João Elias de Timbó, Santa Catarina, Ivana Kling de Petrópolis, Regivaldo Regis de Mossoró e Adão Amâncio, de Goiânia, ou Amâncio. Pessoal, muito obrigado, não se esquecendo que a gente tem que pensar em passar o Brasil a limpo, mesmo com o Master.
Bom dia.